Bom dia, jovens. Aqui estamos para gravar um vídeo dando sequência ao nosso curso. Eu quero falar nesse vídeo sobre limite. Na verdade, eu vou aqui vou dar a verdadeira definição de limite. Eu não quero falar na sala de aula para não complicar muito. Eu vou detalhar aqui nesse vídeo e depois disso a gente vai tentar trabalhar com limite, com as propriedades de limite para fazer conta, a interpretação de limite usando aqueles elementos que nós já conhecemos, domínio, imagem e principalmente o gráfico, né? Quero apelar muito para o gráfico de uma função, que é o que na prática muito se usa para tomada de decisões, né? Para o entendimento de um fenômeno. Então veja bem, limite. Eu vou fazer aqui eu poderia ter colocado a definição aqui, mas eu preferi ir escrevendo para você ir digerindo cada coisa, né? Lentamente, para tentar entender essa definição. Bom, você tem aqui o gráfico de uma função. Vou fazer uma reta para a gente chegar na definição de limite, tá bom? Digamos que você tem uma reta aqui, uma coisa assim, tá bom? Esse é o gráfico de uma função f. Daí nós dizemos, vou colocar assim, dizemos, deixa eu ajustar aqui, eu sempre esqueço de enquadrar. Vamos lá. Dizemos que o limite, eu não vou escrever todas as palavras, eu vou dar a anotação, tá? Limite de f de x, quando x tende a um ponto A, que pode ser ou não do domínio, tá? Nem precisaria estar no domínio, só precisa ser um ponto de acumulação do domínio. Limite de f de x quando x tende a é igual a L, se, aí, para todo epsilon, olha aí começa a complicação, né? Para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que, sempre que você tiver um x no domínio da função e esse x estiver próximo de A a uma distância menor que delta e diferente de A, porque A nem precisa ser um elemento do domínio, então, aí aqui implica isso, então, tá bom? Estou simplificando a linguagem. F de x está próximo de L, aí nós dizemos isso, está a uma distância de L menor que epsilon, tá bom? Essa é a verdadeira definição de limite, tá bom? Eu vou explicar agora o que está escrito aqui. Quando eu falo de épsilons e deltas, quando se fala em matemática de épsilons e deltas, nós estamos falando de coisas muito pequenas, muito próximas de algum ponto, coisas infinitesimais, né, digamos assim. Então veja bem, você vai pegar um A, eu vou até fazer um buraquinho aqui. Esse A nem precisa estar no domínio da função, tá? Você tem um A aqui, e aqui não precisaria ser a imagem, poderia ser, também não está fora de cogitação também, você não, tá certo? Poderia estar no domínio e a imagem do A poderia ser L, aí já vem a ideia de continuidade, isso aí a gente vai ver depois. Mas eu vou preferir fazer um A que nem está no domínio, ele não tem imagem, tem um buraquinho aqui, uma bolinha aberta, tá bom? Então, o que está dizendo a definição? Nós dizemos que o limite dessa função, quando x se aproxima de A, quando x tende a é igual a zero, é igual ao limite, a L, se acontecer o seguinte, dado um epsilon, olha só, vou pegar um epsilon, aqui vai ser esse raio desse intervalo, o epsilon, tá bom? Uma coisa pequenininha, eu estou fazendo grande, mas imagine muito pequeno aqui, bem próximo de L, mas é só para a gente enxergar a definição. Então, se isso aqui é o raio, aqui vai ser L mais epsilon, e aqui vai ser L menos epsilon, tá certo? Esse pontinho aqui. Então, qualquer ponto aqui, dentro desse intervalo, está uma distância de L menor que epsilon, que é o que está expresso aqui, ó. Qualquer ponto ali está uma distância de L menor que epsilon, ou seja, o módulo da diferença é menor que epsilon, é a distância. Isso aqui, módulo, significa distância, já falei para vocês, né? Então, vamos lá. No domínio, se, então, dado epsilon, esse é dado, né? Se
para todo epsilon, para todo dado epsilon, existe um delta maior que zero. Então, olha só, se você projetar esse camarada para cá, ó, vou colocar mais em cima um pouquinho. Vai dar bem aqui. Vou projetar esse camarada aqui no gráfico. Vai dar bem aqui. Aí existe um delta. Existe um delta. Opa, tem que ser mais para dentro. Bem aqui, tá? Apaga esse vermelhinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho como apagar. Apaga esse vermelhinho aqui. Esse aqui está errado. Existe um delta. Tá o quê? O intervalo de centro A e raio delta, que é isso aqui, ó, todo ponto que está a uma distância de A menor que delta, e não precisa ser o A, tá? Sem que seja o A, não vamos considerar esse ponto, isso significa maior que zero, pontos distintos de A, diferentes de A. A imagem, aí isso implica que a imagem desse X vai estar a uma distância de L menor que epsilon, ou seja, vai ter que cair dentro desse intervalo. Então, tudo que está escrito aqui significa simplesmente isso. Se você der um intervalinho aqui de centro L, você vai conseguir um intervalinho de centro A, de tal sorte que qualquer coisa, qualquer elemento do domínio aqui, eu vou pegar um domínio, um elemento do domínio, que está a uma distância de A menor que delta, porque aqui é A menos delta, e esse outro extremo aqui é A mais delta, tá certo? Então, qualquer ponto que está aqui dentro do intervalo, a distância dele para A é menor que delta, porque o raio desse intervalo é delta, né? Tá claro isso, né? Então, vai existir um delta de tal sorte que qualquer x no domínio da função a uma distância de A menor que delta vai ter sua imagem próxima de L a uma distância menor que epsilon. Vamos ver se isso é verdade? Então, peguei um aleatório. A imagem dele, olha só onde vai dar. Bem aqui. E, de fato, essa imagem aqui está a uma distância de L menor que epsilon. Então, isso vai acontecer com qualquer ponto. Não vou fazer aqui só para você ver. Ó. Se pegar um ponto aqui, vai dar dentro do intervalo. Pegar aqui, dá dentro do intervalo. Então, visualmente é isso. Qualquer ponto que você pegue nesse intervalinho tem que cair dentro do intervalinho lá de cima. Aí você diz que o limite da função quando x tende a é igual a L. Essa é a definição de limite, tá bom? Então, para a gente entender melhor, eu pensei em fazer um contra-exemplo. Para entender essa definição de uma forma melhor, depois eu vou avançar um pouco nisso, a gente vai ter que entender essa coisa. Nós poderíamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui. Se você tivesse uma função assim, deixa eu pensar. Bom, colocar tudo para a direita mesmo. Pegue uma função com o seguinte aspecto. Aqui aberto, aí lá para cima. Aí vamos colocar aqui pode ser fechado ou não, mas eu vou colocar fechadinho, pode ser aberto também. E aqui para baixo. Esse é o gráfico da função, tá bom? Uma função com esse gráfico aqui. Ela vai até aqui, dá um salto e continua. Tá bom? Aqui vai ser o nosso A, ali da definição. Bom, eu vou ter aqui um L1 e vou ter aqui um L2. Não é? A definição diz que se eu tomar um epsilon qualquer, isso aqui significa para todo epsilon positivo, por menor que ele seja, a gente vai trabalhar com coisas pequenas. Aqui, grandes não tem interesse, coisas pequenas. Não é? Então, para todo porque tudo no cálculo diferencial é local. A gente examina localmente, por isso que tem esses épsilons e deltas, para você olhar coisas muito próximas ali. Tá bom? Então, vamos lá. Para esse L1, analisando o L1, eu vou tomar um epsilon, chamar de epsilon 1, não importa. Vou pegar um epsilon 1 aqui, pequenininho. O raio aqui é epsilon 1, tá? Então aqui vai ser L1 mais epsilon 1.
E aqui vai ser L2 mais epsilon2, né? Esse outro extremo. Aí vamos pegar um delta qualquer. Vou pegar um delta bem pequenininho. Bem pequenininho aqui, um delta 1 bem pequenininho. Delta. Então, um delta qualquer. Vou pegar um delta para os dois casos. Aqui A menos delta e esse outro extremo A mais delta. Tá bom? Agora vamos ver o que acontece com os elementos do domínio dentro desse intervalinho. Olha, para saber se o limite é L, eu peguei elementos dentro de um intervalinho e encontrei que todos vão dar dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, visualmente é isso, né? A definição. Aqui nesse caso, você pega um elemento daqui desse lado. Vamos lá. Pega um elemento aqui desse lado, um x1 desse lado. Bom, a imagem desse x1 vai de fato cair dentro do nosso intervalo, né? Aqui o f de x1, tá bom? Aqui o f de x1 eu não vou escrever, mas está dentro do intervalo. Ok, até agora tudo bem. Agora vamos pegar um elemento do outro lado. Pegar um x2 desse lado aqui. Lembra que isso tem que valer para todo, tá? Para todo elemento do domínio que está próximo de A a uma distância menor que delta. Próximo de A a uma distância menor que delta significa que está naquele intervalinho aqui, né? Nesse intervalinho aqui, tá bom? E no nosso exemplo atual é esse intervalo aqui. Então peguei um outro elemento que está dentro do intervalinho A menos delta mais delta. Vamos ver o que acontece com a imagem dele. A imagem deu aqui embaixo, ó. F de x2 está aqui embaixo. E aí, está muito longe do L1. Então, a distância de f de x2 para L1 é muito maior que epsilon 1. Né? Caiu fora, ó. A distância daqui para cá é muito maior que o raio do intervalo, que é epsilon 1. Então, isso significa o quê? Que esse x2 contraria a definição de limite. Ou seja, eu não posso dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L1. Isso aqui, na verdade, é falso, diferente. Não posso dizer isso, tá bom? Não pode ser L1. Tudo bem? Contrariou esse pontinho aqui, contrariou a definição. Tá bom. Mas será que é L2? Aí você vai fazer a análise para L2 e você vai chegar na mesma conclusão. Eu vou deixar para você essa conclusão. Você pega um epsilon2 aqui, tem L2 mais epsilon2 em cima, L2 mais menos epsilon2 embaixo, né? Aqui é menos, tá bom? Menos, mais para cima, menos para baixo. Menos epsilon2. Quando você tomar do lado esquerdo, a coisa vai cair aqui dentro desse intervalo, né? Quando você tomar um elemento do domínio do lado direito, vai cair muito longe aqui, ó. O f de x1 está lá em cima, né? Conclusão. F de x1 menos L2 é maior que epsilon. Então, contraria aqui a definição. Teria que ser menor que epsilon, né? É muito maior que epsilon. No caso aqui, epsilon 2, né? Isso implica que o limite da função, vamos enquadrar, que o limite da função, mas aqui tá dando para ver, né? Limite da função, quando x tende a A, não pode ser o L2 também. Então, nesse caso, a função o limite da função não é L1 e não é L2, embora quando você se aproxime pela direita, as imagens vão se aproximando do L1. Quando você se aproxima de A pela esquerda, as imagens vão se aproximando de L2. Aí já vem uma outra definição, que é de limite lateral. Os limites laterais são diferentes. Quando os limites laterais são diferentes, você diz que o limite não existe. Então, limite de f de x, quando x tende a A, não existe. E no próximo vídeo eu vou falar dos limites laterais, tá bom? Ok? Obrigado, um grande abraço. No próximo eu volto, retomo esse exemplo. Fiquem com Deus.